Atenção para esse número. A cada 17 segundos, uma tentativa de fraude é registrada aqui no Brasil. E os fraudadores tentam as mais variadas formas de lesar o consumidor. No cartão de crédito, no financiamento eletrônico, até na abertura de empresas, né, Aline? Difícil imaginar, né, Raquel, tanta coisa em tão pouco tempo, né? A gente ali sem imaginar o que está acontecendo na hora de fazer uma compra, na hora de usar um cartão de crédito. As informações fazem parte de um levantamento do Serasa Experian, obtido com exclusividade aqui pela Globo News. Eu vou chamar então o nosso repórter Mitchell Diniz, que tem os detalhes dessa pesquisa, surpreendente e muito preocupante também. Mitchell, bom dia para você. Começo te perguntando qual que é o setor que lidera o ranking dessas tentativas de fraudes aqui no país. Oi, Aline, bom dia. É o setor de telefonia. E nos 5 primeiros meses desse ano, entre janeiro e maio de 2017, foram mais de 300 mil tentativas de fraude no setor de telefonia. No ano passado, nesse mesmo período, tinham sido 293 mil, portanto, houve aí um aumento, assim como nos demais setores, nas demais tentativas de fraudes também ocorridas em outros setores. E a gente tem aqui um pequeno ranking de quais são esses setores, que é encabeçado aí pelo setor de telefonia, seguido por serviços, bancos e financeiras e, por fim, o varejo. Os demais setores entram aí numa pequena parcela desse levantamento, portanto, os campeões são esses, né? Telefonia, serviços, bancos e financeiras e varejos. E os tipos de fraude mais cometidas são o uso de documentos falsos roubados para compra de telefones celulares e também para fazer cartão de crédito, financiar aparelhos eletrônicos, abertura de contas bancárias e abertura de empresas, né? São milhares de pessoas que passam por essa situação, que estão passando por essa situação, na verdade. A gente vai ver agora na reportagem que a gente fez com a produção da Viviane Souza e com as imagens do Roaldo Júnior, mostrando aí a situação de duas pessoas que estão em uma situação bastante delicada. A primeira não está conseguindo conseguir emprego, não está conseguindo passar, inclusive, em seleções de entrevista de emprego, porque está com o nome sujo. A gente vai entender por quê. E a outra é a história de um jovem que, com um pouco mais de 20 anos, já também está com o CPF negativado por conta de estar sendo vítima de uma fraude. Vamos ver na reportagem. A fraude é caracterizada quando uma pessoa, ou seja, um criminoso, tenta fazer algum negócio, ou seja, comprar algum produto, abrir um financiamento, abrir conta em banco, utilizando documentos de outras pessoas. É por causa desse tipo de crime que a Luana está com o nome sujo desde o começo do ano. Quando eu recebi um e-mail de uma loja que eu compro frequentemente, né, de uma nota fiscal de um aparelho de celular, no valor em torno de R$ 1.500. Então eu achei estranho porque eu não tinha feito nenhuma compra naquela loja. Então liguei para lá para poder ver se tratava de engano. Não, e realmente fizeram uma compra numa loja física em Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, local onde eu nunca estive na minha vida. Essa não foi a única compra feita em nome de Luana naquele endereço. Ela passou a receber as faturas de mais 5 linhas telefônicas que nunca contratou. O valor de algumas contas passava de R$ 2.000. Eu tenho uma conta nessa operadora e não passa de R$ 50 mensais. Como é que eu vou ter 5 contas no valor de R$ 2.000 num lugar que eu não estou? O endereço das faturas emitidas no nome da Luana, que mora na zona norte de São Paulo, coincide com uma rua de terra na zona rural do Mato Grosso do Sul. O autor da fraude chegou a assinar pessoalmente um dos contratos. Dá para ver que a letra é bem diferente da assinatura original de Luana. Mas enquanto as empresas não se convencem do crime, ela, que está desempregada, não consegue tomar empréstimos e está sendo prejudicada nas seleções de trabalho. Como eu sou da área de recursos humanos, trabalho com folha de pagamento, muitas empresas têm o procedimento de consultar no SPC Serasa para ver se não tem o nome sujo. Então, além de distribuir currículo, eu estou distribuindo também boletim de ocorrência e contestação de compras para poder comprovar que eu, de fato, não devo nada. No Brasil, a cada 17 segundos, as empresas de proteção ao crédito registram uma tentativa de fraude. Foram 782 mil ocorrências desse tipo só nos 5 primeiros meses do ano. Os dados costumam ser roubados em sites de compras falsos quando as vítimas digitam informações pessoais. Uma dor de cabeça sem fim que também pode começar com um simples documento perdido caindo em mãos erradas.
É no setor de telefonia que acontece a maioria das tentativas de fraude, quase 40% dos casos. Abrir uma conta telefônica no nome de uma outra pessoa dá mais um recurso para o fraudador. Um comprovante de residência que pode ser utilizado na prática de crimes ainda mais graves. Uma porta de entrada para fraudes bem maiores, né? Por exemplo, uma fraude contra uma empresa de telefonia gira em torno de 200, 300, 400 reais. Agora, se ele, através daí, ele faz um financiamento de um veículo, por exemplo, a fraude pode chegar a mais de 40 mil reais. Vinícius entrou nessa estatística aos 21 anos. Em fevereiro do ano passado, ele perdeu o RG, que também traz o número do CPF impresso. Em março deste ano, levou um susto quando tentou abrir sua primeira conta bancária. Eu descobri que em outro estado haviam financiado um carro no meu nome. Agora ele é alvo de um processo judicial, pois as parcelas do veículo não estão sendo pagas. O banco quer retomar o automóvel que Vinícius nunca comprou. A família precisou contratar um advogado para provar que o jovem foi vítima de uma fraude. O que eu penso é que o banco que deveria se explicar comigo. Como que o banco cedeu crédito por um estelionatário em nome do meu filho? O banco, a concessionária, mas quem tem que estar dando explicação sou eu e o meu filho. Nós gastando dinheiro com um advogado e eu acho que deveria ser o contrário. É uma situação muito difícil, né? Parece não haver saída para essas pessoas que já estão há meses tentando limpar o nome para que a vida volte ao normal. Esse número que a Serasa Experian passou para a gente com exclusividade, né, de 782 mil tentativas de fraude nos 5 primeiros meses do ano, representa uma alta de 6,5%. Comparando com o mesmo período do ano passado, daí se chega a essa média de uma tentativa de fraude a cada 17 segundos no Brasil. Eu estou aqui com a Maria Inês Dolce, que é advogada especialista em defesa do consumidor, para tentar dar umas dicas aí, inclusive para essas pessoas, né, Maria Inês, como a gente viu aí na reportagem, a situação da Luana e também do Vinícius, duas pessoas que estão aí numa sinuca de bico porque tiveram um nome sujo e as empresas meio que não estão querendo acreditar ali, não querem sair no prejuízo, né? É por isso que essas pessoas ficam tanto tempo assim com o nome sujo. Olha, as empresas são responsáveis, sim, por esse tipo de fraude, que torna o consumidor cada vez mais vulnerável nesse tipo de crime. Então, o que o consumidor tem que fazer? Tão logo perceba, porque geralmente ele não percebe. Quando ele vai solicitar um crédito, ou ele vai fazer um financiamento, aqui vem à tona esse problema. Ele tem que fazer um boletim de ocorrência, carregar esse boletim de ocorrência, porque ele vai precisar. Além disso, tem que responsabilizar, sim, essas empresas, porque elas têm que conferir todos os dados, tem que confrontar se o endereço é o mesmo, se quem está solicitando realmente é a pessoa certa. Agora, se percebe também que geralmente essas fraudes são acometidas fora da região onde o consumidor reside. Então, é importante conferir faturas, mesmo que elas estejam no automático e que não receba fisicamente, faturas de telefones, cartão de crédito, financiamentos que porventura já tenha sido feito, e também, toda vez que perceber que tem algum tipo de problema, além do boletim de ocorrência, também tem que verificar, pressionar essas empresas que têm a obrigação e o dever legal de assumir essa culpabilidade, essa responsabilidade perante o consumidor. A gente vê que são processos, inclusive, demorados, que essas duas pessoas que conversaram com a gente na reportagem exibiram, assim, né? São processos realmente demorados. O que é que cabe ao consumidor fazer, né, quando fica dentro desse impasse? Quais são os procedimentos legais que eles podem recorrer? Olha, além do boletim de ocorrência, denúncia nos órgãos de defesa do consumidor, também entrar com ação contra a empresa que aceitou aquele tipo de documentação sem que tenha feito ali a verificação adequada, e também o consumidor, além disso tudo, ele pode entrar com ação também contra todas as empresas, caso ele tenha mais de uma fraude, contra todas elas. É lógico que são processos longos, mas o consumidor ele não pode ser prejudicado, por isso ele tem que andar com toda a documentação do boletim de ocorrência e da possível ação que tenha ajuizado, e também as reclamações nos órgãos de defesa do consumidor. Maria Inês, a nossa apresentadora Aline Midley tem uma pergunta para você, para
fazer lá do estúdio. Aline, por favor. Oi, Marinês, bom dia. É um prazer falar com você há tempo que não falamos. Eu queria te perguntar o seguinte, a gente tem uma entrevistada ali na matéria, na reportagem, a senhora deve ter acompanhado, ela acumula vários boletins de ocorrência, ainda assim um banco se mantém ali sem se mexer diante da situação, ela tem que comprovar o que aconteceu, quer dizer, só o boletim de ocorrência não adianta, né? Diante dessa situação, o que é mais rápido? Acionar o PROCON, acionar a Justiça Comum ou mesmo se juntar a outros consumidores e tentar, de repente, uma ação civil pública via Ministério Público? O que é mais eficiente para quem está numa situação como essa? Olha, primeiro, boletim de ocorrência, órgãos de defesa do consumidor, ação na justiça contra o banco, tentando antes, certamente os órgãos de defesa do consumidor vão tentar uma conciliação. Agora, uma ação civil pública, ela somente é considerada se tiver muitas pessoas, um universo de pessoas que igualmente estão sendo lesadas. Então, isso pode ser feito por meio de associações que têm a competência para entrar com uma ação civil pública, mas não se descarta uma ação individual, evidentemente. Todas as providências têm que ser tomadas rapidamente para que esse dano ele não se prolongue e acaba lesando ainda mais o consumidor. Maria Inês Douti, muito obrigado por sua participação aqui na edição das 10. Aline e Raquel, a gente volta então aí para o estúdio com esse alerta para a população para seguir as dicas aqui da Maria Inês Douti. Claro, perdeu o documento, a primeira coisa é fazer um boletim de ocorrência, porque como a gente mostrou na reportagem, basta esse documento perdido cair em mãos erradas para o risco de fraude aumentar. É com vocês. Mício, nossos assinantes já estão se manifestando aqui durante a entrevista que você fez aí com a Maria Inês. O Roberto Bala fala o seguinte: lamentável como muitos ainda nesse país conseguem se satisfazer prejudicando os outros, e não são poucos, né, pelos números que você trouxe aí pra gente. Obrigada, viu, Mitchell? Mais uma vez, obrigada, Maria Inês, também pela entrevista.